Olá, crocheteiras e crocheteiros! Hoje eu tô com esse coque aqui, gente, nesse cabelo, assim, uma cara meio cansada. Mas eu venho ensinar este croppedzinho aqui pra vocês, maravilhoso. E espero que vocês amem e façam muito. Repara essa cara não, gente. Vamos pras minhas mãos que é melhor. Bom, gente, para esse cropped, nós vamos usar esses dois fios aqui da Teixe Piratininga. Eu escolhi o Egito, que é 300 de tex, ele tem 426 metros. Esse aqui é 100% algodão mercerizado. Ele é na cor goiaba, tá? E o Divine, que também é Teixe Piratininga, porém, ele não é 100% algodão. Ele é 85% algodão, 15% outras fibras, tá? Ele tem 295 de tex, é bem pouquinha a diferença um do outro. Como a gente vai fazer square, não vai fazer, né, diferença na peça. E essa aqui é a cor Bordeaux, ok? Então, esses dois aqui que nós vamos usar com a agulha número 2 milímetros. Lembrando que a agulha fica a critério de vocês. Vocês podem fazer um square, ver o tamanhozinho que vai ficar. Ah, eu quero ele um pouquinho maior, porque você fazendo ele também um pouco maior já te ajuda às vezes na sua medida. Eu vou explicar a medida aqui depois desse vídeo vem um outro explicando. Então você pode aí escolher a agulha de sua preferência, a agulha que fique melhor com o seu ponto, o tamanho do square que você precisa, você pode ajustar isso com a sua agulha, ok? Então, é isso. Usaremos isso daqui e agora eu vou explicar para vocês como fazer as medidas. Gente, vocês vão ver aqui já a blusa bem para frente, mas eu ainda vou explicar para vocês como que nós vamos fazer essa ligação. Só que o que eu quero com isso daqui? Eu fui fazendo, ó, vocês vão ver aqui, ó, pedaços, porque eu ainda não tinha... Quando eu comecei esse vídeo, eu tinha uma intenção de colocar em uma modelo, mas aí depois não consegui a menina, e aí peguei uma outra moça. Aí o que aconteceu? A menina tinha mais corpo do que a outra, então eu tive que aumentar. E aí o que eu quero mostrar pra vocês? Eu fui fazendo, olha aqui, ó, não tem problema nenhum eu ir fazendo aqui. Só que eu tenho que saber agora, antes de terminar e continuar descendo, quais são as medidas da minha cliente ou da moça que eu vou fazer. Porque depois nós vamos fazer uma emenda aqui, ó, tá? Aqui, pra mim, ainda são poucas quantidades de squares para fazer o tamanho dela, por isso que eu podia continuar fazendo. Agora eu preciso completar aqui depois e já fazer o em circular, que é o que eu vou explicar para vocês aí. Já tá aí o vídeo, já fiz esse pedaço, só que eu desmanchei porque eu teria que fazer para outro tamanho, tá? Então deixa eu explicar para vocês. Vou pegar um caderno, uma folha, para mostrar para vocês melhor. Tá mais ou menos o que eu quero fazer, né, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, meu esboço. Mas vamos lá, como que vocês vão medir na cliente ou o que vocês querem fazer? Ó, vou aqui fazer um manequim aqui pescoçudo, ó, pronto. Fiz aqui uma moça, tá? Pronto. Vocês vão medir quanto ela tem de braço e quanto ela tem de busto, tá? Se vocês quiserem medir também o ombro circular aqui, também dá, para você ter uma ideia, uma média. Mas, na verdade, você precisa saber quanto que ela tem de braço e quanto ela tem de busto. No meu caso, a moça que vai tirar foto para mim, ela tem 30 centímetros de braço. Ela faz academia, ela tem 30 centímetros de braço. Aí eu peguei aqui, ó, para eu saber quantos squares eu preciso para fazer a manguinha da minha blusinha. Então, vamos lá. Quantos squares eu preciso? Ela tem 30 centímetros de braço. 30 centímetros de braço deu exatamente 4 squares. Eu poderia fazer até um pouco maior, tá? Mas aqui, ó, se você for ver, na hora que ele tiver o caimento dele, acredito que ele fique até com mais. Olha aqui, ó. Já deu aqui 31,5, 32, tá vendo? Então, eu entendi que 4 squares já vai ser o suficiente pra mim, pra eu fazer a manguinha, tá? 4, fica aí na cabeça. E aí, depois disso, eu preciso saber quanto que tem de busto. O busto é 96, então vamos de novo medir 96 centímetros. Venho daqui até os 96 centímetros, ó. 96 centímetros deu mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 squares. Então, eu sei que 12 squares é de circunferência para minha cliente. Então, eu vou colocar 6 na frente, 6 atrás.
Então, se eu tenho 6 squares na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares na frente, eu tenho 4 squares aqui na manguinha, mais 4 aqui nessa manguinha. E aqui 6 atrás. É assim que vai ficar. Se vocês quiserem fazer um a mais, tipo colocar 5 aqui, eu vou ver se eu não coloco no dela, pra ver se fica mais larguinho, porque eu quero essa manga larguinha, né? Mas eu acho que os 4 vai dar. Então vai ficar assim. Então, a princípio, nós vamos fazer 2 carreiras em circular, com 6 com 6, 12, 4 com 4, 8, vai dar... Peraí, 12 com 8, vai dar 20. 20 squares, ok? Então, eu vou fazer 2 carreiras aqui, ó. 2 carreiras com 20 squares. É o seguinte, então, eu vou agora deixar vocês aí com o passo a passo. 12 squares, como que nós vamos emendar. Depois eu vou mostrando pra vocês tudo certinho, como emendar ele, circular, tudo certinho. E aí, vocês vão seguir na sequência aí, ok? E voltando aqui, e pra que aqui? Aqui é pra você só conferir se vai dar certinho ali no ombro depois que você fez essas partes aqui. Bom, pra fazer o nosso square eu já tenho até um pronto aqui, porque eu já vou ensinar vocês a emendar de uma vez. Primeiro nós vamos fazer 6 correntinhas. Ó, vou fazer aqui o meu nó corrediço e fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, a gente vem aqui na primeira e fecha com baixíssimo. Para começar o meu trabalho, eu vou entrar aqui dentro daquela nossa 6 correntinhas e vou trazer o meu fio, fazendo tipo um ponto baixo com o início de um ponto alto. Fiz o início, vou fazer mais 2 correntinhas, que equivalem aqui a um ponto alto, né? E aí, vou separar com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, venho dentro da nossa argolinha, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas e mais um ponto alto. 3 correntinhas, novamente mais um ponto alto. 3 correntinhas, mais um ponto alto. Vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então vou fazer mais 3 correntinhas e mais um ponto alto, formando 6 pontos altos, 6 buraquinhos, tá? 3 correntinhas, eu venho aqui, ó, tem aquele ponto baixo, uma na segunda correntinha e prendo com baixíssimo. Bom, você pode fazer assim ou você pode fazer também diferente aqui nesse finalzinho. Nós temos que fazer agora 3 pontos altos. Ou você pode caminhar e vir aqui pra dentro, ou você pode aqui, ó, depois que você terminou, às vezes eu confundo. É a primeira vez que eu fiz esse aqui foi o meu primeiro square, esse aqui é o segundo. Então, até eu pegar a prática, uma correntinha, laçada na agulha, venho aqui no segundo e vou fazer um meio ponto alto. Pronto, fiquei aqui no meio do meu trabalho. Coloco minha agulha aqui dentro, volto fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui dentro. E isso foi um relâmpago, eu não sei se vocês conseguiram escutar aí, mas foi um relâmpago. Vou fazer aqui agora, deixa eu ver quantas correntinhas que eu fiz. 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 correntinhas e dentro daquele nosso espaço de correntinhas da carreira anterior, vou fazer 3 pontos altos. Aí, esse barulho que vocês estão ouvindo, gente, é o meu ventilador. Por mais que esteja relampeando, tá um calor danado. Então, eu vou aqui, gente, ó, separando com 2 correntinhas e colocando 3 pontos altos dentro daqueles espaços de correntinhas que nós fizemos na carreira anterior. Vou dar a minha volta e já volto. Chegamos aqui, vamos fazer 2 correntinhas e aqui, ó, na segunda correntinha aqui, que a gente fez parece um ponto baixo, né? 2 correntinhas. Na segunda, eu vou fechar com baixíssimo. Aqui a gente já tá ficando com o nosso square quase pronto. Aqui eu vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro desse ponto alto do meio aqui, que é o segundo, eu vou fazer 2 pontos altos. 1,
2 no mesmo lugar. E depois, no último, eu faço mais um, formando 4 pontos altos. Vou aqui fazer um espaço de 3 correntinhas e aí repetir o mesmo processo. Um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos juntos no segundo e mais um último ponto alto aqui, formando assim esse bloquinho. 3 correntinhas e volto a fazer os meus pontos altos. 1, 2 aqui no meio, mais um ali na lateral. Vou fazer toda a minha volta aqui e já volto com essa parte pronta. Chegamos aqui, fizemos as nossas 3 correntinhas e baixíssimo aqui. Nesse momento eu vou fazer uma correntinha no mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui 5 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto aqui, ó, desse nosso bloquinho, nos do canto, né? Eu comecei no canto de lá, venho aqui no canto de cá. Vou de novo fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui e faço um ponto baixo. Olha só, nesse momento que a gente vai começar a ligar os nossos squares. No meu caso, agora, como a gente vai fazer a primeira tira ainda, eu não preciso ligar em mais nenhum outro lugar. Eu só preciso ligar em 2 argolinhas. Se você vai fazer o primeiro, você vai fazer as argolinhas uma seguidinha da outra. Se você já tem o seu square pronto, agora aqui a gente só vai fazer o seguinte, ó. 1, 2 correntinhas, pego aqui o meu square, desse jeitinho aqui, ó. Venho aqui, puxo e faço um baixíssimo. E depois eu faço mais 2. Que ali já são... Esse baixíssimo já equivale ao meu terceiro ponto. Venho aqui no cantinho, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho de novo aqui, ó, dentro dessa argolinha, puxo o meu baixíssimo, faço mais 2 correntinhas e prendo aqui no meu ponto. Assim, ficando desse jeitinho aqui. Agora, o que que eu faço? Eu vou continuar a circular o meu trabalho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pego aqui nessa ponta. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pego aqui na outra extremidade aqui do nosso quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, pego de novo no da ponta. E aí, gente, a gente vai dar essa voltinha todinha. Eu vou fazer essa parte aqui com vocês, ó. Que não vai... 3, 4, 5. Repetindo, se você tá fazendo o primeiro, você só vai dar essa voltinha só. E acabou. 4, 5, e aí a gente vai prender. Voltei aqui para mostrar uma coisa para vocês. Nesse momento aqui, onde a gente começa a juntar os outros squares, o que a gente tem que ter em mente? Usamos 2 argolinhas aqui. Aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4. Vamos usar essas 2 aqui. E aí vai ficar 1, 2, 3, 4, ok? Nós temos 12 argolas. Usamos 2 e fica 4 entre as nossas ligações aqui, tá? Então, aqui eu fiz um outro square. E eu já tô aqui nas minhas 2 últimas argolas. Aqui eu posso fazer isso. Já fiz 2 correntinhas, venho aqui nessa argolinha minha aqui, ó, e faço um baixíssimo. Sigo fazendo 2 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo.
duas correntinhas, vou aqui de novo na outra argolinha, ó, desse jeitinho aqui, e faço duas correntinhas. E venho aqui, eu posso prender ou daquele jeito que eu fiz, ou eu venho com baixíssimo e corto. E aí, ela vai ficar desse jeitinho assim, bem ligadinha. Olha só, gente, tá? Fiz aqui a minha quantidade. E aí, a gente tem aqui vários squarezinhos já, um emendado no outro. Vinho aqui foi ótimo. Vim aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra emendar aqui e já emendar lá do outro lado, né? Então, olha só. Chegamos aqui, eu vou aproveitar pra já emendar de uma vez aqui desse lado. Ó, fazendo duas correntinhas. Venho aqui na minha quinta vãozinho de correntinha. Vou fazer aqui um baixíssimo. Vou fazer as coisas assim na câmera, às vezes dá uma confundida. Duas. Vou fazer aqui normal, como a gente já tava fazendo. Duas. Aí agora eu venho aqui e duas. Pronto, agora peguei o jeito, vocês viram, né? E aí, nós vamos fazer o quê? 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui 4 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. E 4. Bom, fizemos 4 argolinhas. E agora, o que a gente faz? Emenda. Tô vendo aqui, gente, que se eu tinha colocado... você presta atenção, vocês estão colocando no lugar certo. Aqui, agora vamos desvirando aqui todos os nossos... Aqui tá do lado avesso, vocês estão vendo, né? Todos os nossos squarezinhos. Ó, vou aqui ver se tá tudo certinho, no lugar certinho. Pronto. E aqui agora, o que eu faço? Coloquei aqui, dobro aqui, né? Ele tá do lado certo agora. Vou fazer duas correntinhas. Vou aí pegar 1, 2, 3, 4 na quinta correntinha aqui. Vou fazer o meu ponto baixíssimo. 1, 2, venho aqui, ponto baixo. 1, 2, venho no meu próximo aqui. 1, 2. Pronto. E aqui eu fecho. E completo só as minhas argolinhas, que vão dar também 4 argolinhas que eu tenho que completar aqui, ó. 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, fechamos aqui no início, onde nós começamos. Cortei. E agora a gente vai começar a fazer a carreira de baixo. Aqui eu vou arrematar meu fio e já volto para poder mostrar a vocês como que tá ficando, ok? E como que a gente vai fazer para emendar. Só vou fazer isso, gente, para os iniciantes. Acho que você aí que já tem uma noção de crochê, já sabe mais de crochê, já deve saber como que a gente vai fazer. Mas a gente tem iniciantes e eu vou aqui explicar como que vamos fazer. Vou fazer meu arremate, vou pegar a minha outra cor de fio e já volto, gente. Agora vamos começar a emendar a nossa segunda carreirinha. Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu tô vindo até com outra cor, coloquei até uma luz a mais aqui pra poder aparecer bem, que essa cor aqui é mais escura. Ó, fiz 1, 2 correntinhas e aí eu vou vir, ó, agora dessa vez nós não vamos unir só 2 vezes não, nós vamos unir 4 vezes, nós vamos unir 2 daqui e 2 daqui, ok? Ó, essas duas já estão unidas, então a gente vai usar essas duas aqui. Então vamos começar aqui, ó, por essa aqui, das duas a primeira aqui. Vou vir aqui, é porque eu quero deixar assim pra vocês verem, eu não quero mexer. Fechei com baixíssimo, 2 correntinhas. Venho aqui e fecho. Pronto. 2 correntinhas. Vou naquela nossa segunda aqui, desce
desse square, que seria aqui agora a nossa última aqui, e faço 2 correntinhas. Vou lá e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou vir agora nessa primeira aqui, ó. Aqui a gente já grudou, é nessa primeira, então vou grudar aqui, fazendo um baixíssimo. 1, 2, venho aqui no meu square. Faço de novo 1, 2 correntinhas e vou lá naquela segunda que a gente tinha falado, ó. Fecho com baixíssimo, 2 correntinhas. Pronto, nós já fechamos. Nesse primeiro square, agora a gente acabou. Agora a gente vai continuar fazendo as nossas 5 correntinhas. 2, 4, 5 correntinhas mesmo. Vamos dar toda a nossa volta. Arrematar o nosso fio. Aí eu já volto com outro square para mostrar para vocês como que a gente vai continuar a nossa emenda. Vou fazer aqui, ó, para os iniciantes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui e já tô quase terminando, ó. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Baixíssimo. E aí, opa. Peguei, puxei um fio ali. Pronto. Vou puxar aqui, vou arrematar o meu fio. Dei uma embolada no fio ali feia. Pronto. Ó, vou arrematar esse meu fio aqui e já volto. Vou mostrar como que ficou. E já volto pra mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, tá? 2 de cada lado do nosso square, tá? Pegamos 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Tá dando pra ver direitinho, tá, né? Agora eu já volto com o próximo square pra gente poder continuar. Chegamos aqui. Esse pedacinho de fio ali. Chegamos aqui, a gente vai de novo fazer 2 correntinhas. E de novo daqui pra lá. Então, a gente vai pegar 1, 2 correntinhas aqui. Nessa primeira, a gente vai fazer baixíssimo. 2 correntinhas e prendo no meu próximo ponto. 2 correntinhas, venho aqui na minha outra correntinha aqui, ó. Essa aqui. Das 2 que nós separamos. Faço um baixíssimo, 2 correntinhas, pronto. Agora, eu pulo lá pro outro lado, 2 correntinhas e vou pra próxima correntinha aqui da nossa carreira. Aqui, né? Ó. Faço baixíssimo, 2 correntinhas, venho aqui, 2 correntinhas e vou no próximo aqui, que vai ser a nossa última correntinha aqui. Ficaram 2 de cada lado. Deixa eu puxar aqui meu baixíssimo que tá ficando feio. 2 correntinhas e volto pra cá. Dessa vez agora, a gente tem mais esse lado aqui pra gente poder unir. Esse ladinho aqui são só 2. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Peraí. Aqui nesse vão dessa correntinha seguinte, né? Nessa buraquinho aqui seguinte. 2 correntinhas. Viemos aqui no ponto. 2 correntinhas, a gente vem no próximo buraquinho, que é o segundo, 2 correntinhas e fechamos. Agora, a gente fechou todo o nosso processo aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, tá fechado. E agora, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, continuar fazendo aqui a nossa... Vou chegar mais pra cá. A gente vai continuar fazendo aqui as nossas argolinhas, né? Tem hora que o nome não vem, gente. Argolinhas. Eu tô falando toda hora correntinhas. Perdão. Então, aqui agora eu vou fechar ainda o meu cordão de correntinhas até aqui no ponto baixo que eu deixei. E vou seguir fazendo por toda a volta. E ele vai ficar assim, ó. Tá ficando lindo, né? Eu tô amando. É isso, vou fazer toda a minha volta e já volto. Bom, fechamos aqui, agora nós vamos fechar essa daqui. Vocês vão ver isso aqui, gente, que eu já tava
Vocês devem ter visto no início do vídeo, onde eu falei que eu tive que mudar a quantidade de squares, né? Então, eu já estava fazendo alguns pedaços e agora eu tô começando a emendar. A gente já teve a aula dessa emenda, agora eu vou mostrar pra vocês como emendar aqui, o pessoal mais iniciante, né? Como emendar esse último aqui, ó. Que aqui vai ser a nossa manguinha, tá? Se você aí quiser uma manguinha mais larguinha, é só fazer mais uma carreira e fazer como manga. A minha vai parar aqui. Aqui vai ser a minha manga, tá? Coloquei aqui de lado pra facilitar eu mostrar pra vocês. Então, a gente vai fazer aqui o nosso ponto baixo, 2 correntinhas, e aí eu venho aqui, né? Nessas 2 correntinhas daqui desse ponto, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo, E a gente vem aqui e faz um baixíssimo. 1, 2 correntinhas, venho aqui e fecho. 1, 2 correntinhas e venho aqui na nossa outra argolinha. 1, 2 correntinhas e vou lá no próximo e fecho. 1, 2 correntinhas e agora eu vou vir nessas 2 que a gente tem aqui da carreira de cima. Venho aqui, 1, 2 correntinhas, vou aqui. 1, 2 correntinhas, venho aqui no próximo, argolinha, 1, 2 correntinhas, venho aqui. 1, 2 correntinhas, agora o que a gente faz? A gente vem nessas outras 2 que estão aqui, ó. Ó, vem aqui, 1, 2 correntinhas, vai aqui. 1, 2 correntinhas, vem na nossa próxima correntinha aqui, que vai ficar argolinha, 2 correntinhas, fechamos aqui. E agora a gente vai aqui. 1, 2 correntinhas e a gente vai pegar a nossa próxima carreira aqui, ó. Esse aqui. Pra fechar a nossa carreira nessa cor bordô, ó. Opa. 1, 2 correntinhas, pego aqui. 1, 2 correntinhas, já vou pegar na segunda argolinha, que a gente tá sempre pegando de 2, a cada 2, né? Do trabalho, pronto. Ó, já coloquei, ó, colocamos nas 2 daqui, 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui, fechando o nosso círculo. E aí, a gente só vai continuar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e opa, e vamos fazer aqui. Nossa, fiz a maior bagunça aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e fechei aqui com um baixíssimo. Olha só. Então, agora, nós já fizemos, você fez aí do seu tamanho, já fiz o meu, daqui a pouco eu vou arrematar isso aqui. E nós temos aqui a nossa... ignorem essa outra de baixo que eu já comecei. Mas vocês vão fazer agora a mesma coisa. Vocês vão começar a fazer as carreiras de baixo. Só que para isso, nós vamos... Nossa, eu fiz um monte de bagunça aqui, peraí, gente. Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Vou mostrar de um lado só da minha alça, da minha manguinha. Então, olha só, lá no início eu falei com vocês que 4 squares desse aqui do início seria os 30 centímetros de circunferência do braço da minha cliente. Da minha cliente, no caso, da minha modelo. Só que ele fica um pouquinho mais larguinho, tá, gente? Você não vai fazer exatamente o tamanho do braço da cliente, ele tem que ficar mais larguinho. Mas pra mim, isso aqui tá ótimo, porque a gente viu que ele tava dando 30 e poucos, né? Então, tá ótimo. E o que eu vou fazer? É nessa sequência aqui, ó, aqui que acaba, nesses 4 aqui que acaba, que seria o meio desse meu aqui. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou colocar um marcador, ó, lembrando que ele já está mais larguinho, e essa blusinha, esse cropped, ele é mais larguinho, né? E se você estiver fazendo uma blusa maior pra você também, não tem problema. Aonde eu segurei?
Não temos 4 argolas aqui, eu coloquei naquele ponto baixo, tanto de um lado quanto no outro. Então, eu sei que aqui é a manguinha, tá? Eu posso até segurar aqui pra gente... Ó, peguei outro marcador aqui e segurei aqui, ó, esse meiozinho aqui, ó. A gente sabe que essa parte aqui é a manguinha, tá? Ó, essa aqui é a manguinha. E aí, nós vamos começar a fazer agora só daqui até lá do outro lado. Então, eu vou fazer mais um square, um do goiaba aqui, vocês estão vendo, tem até um aqui pra baixo, pra gente poder ligar aqui e continuar a circular, sabendo que aqui vai ser a nossa manguinha, ok? Então, eu vou fazer mais um e já volto aqui pra mostrar como que a gente vai fazer essa ligação. Então, a gente já separou a nossa manguinha aqui, ó, tá? Tá muito lindinha. E agora eu vou fazer mais um aqui pra mostrar como que a gente vai continuar daqui. Tá? Então, vamos lá. Nós prendemos aqui, a gente sabe que essa aqui é a nossa manguinha. Paramos aqui, porque aqui a gente vai fazer a nossa manguinha. Então, eu vou vir daqui, gente, ó, daqui pra lá. Se você quiser fazer ao contrário, também pode. Mas eu vou aqui, ó, vou marcar uma, duas, e depois vou pegar uma, duas aqui. Porque é aqui que a gente tem que fechar mais ou menos, não é? Então, olha só. Eu vou vir aqui no meu início, fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse meu vãozinho aqui, nessa minha argolinha. Vou fazer 2 correntinhas. Opa, eu virei o square, vocês viram, né? Fechei aqui, 2 correntinhas e fui na próxima aqui. Pronto. 2 correntinhas e... ok. E agora, de novo, eu vou fazer nessas 2 argolinhas aqui, que daqui pra cá a gente não faz mais. Então, ó, 1, 2, venho aqui na minha próxima argolinha. E faço um baixíssimo. 1, 2, fecho aqui embaixo. 1, 2, e vou naquela minha outra argolinha aqui, que essa eu posso usar. Ok. Fechei. Opa. Cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Ó. Essa aqui eu posso usar. Fechei. Agora eu vou virar aqui. Arrumei uma embolação aqui, então eu fiz nessas duas. E agora eu vou 1, 2, venho aqui. 1, 2, vou agora na minha argolinha aqui, ó, que é da minha terceira carreira, pra emendar e começar a fazer redondinho aqui, ó. 1, 2, venho aqui. 1, 2, e vou aqui na minha próxima. 1, 2, e continuo aqui a circular. Se você ver assim, ó, a gente fez em todas as argolas, tudo bonitinho, e fechamos. Aqui vai ficar esse espacinho. Ó. Mas a gente usou aqui as 2 argolinhas daqui, ok? Vai ficar um pouco maior a manguinha, mas não tem problema. A manguinha, ela é mais larguinha mesmo, é aquilo que eu falei com vocês. Ela vai ficar mais ou menos no mesmo espaço. Aqui depois a gente já vai começar a fechar também. Pra gente poder ter a nosso ombro aqui com uma alcinha, tudo bonitinho, tá? Mas aqui, ó, essa parte circular que a gente fez, eu vou mostrar melhor pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente não vai emendar nada, né? Porque não tem ainda. Eu vou fazer mais mais squares. 1, 2, 3, 4, 5, fiz 6. Esse barulho é meu ventilador, né, gente? Vocês já sabem. Cortei. Eu fico com medo de ser confusa e vocês não entenderem,
Mas, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente liguei aqui, ó, os meus squares. E aqui eu deixei a manguinha, ó. E quando vocês forem olhar, eles vão ficar 6 na frente e 6 atrás, como a gente já tinha combinado, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. É exatamente o de cima. Lembra que era 4 aqui, que eu tinha deixado pra mim? E você vai dividir o seu aí. E aqui a gente vai ficar com 6 squares na frente. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer a manguinha igualzinho eu fiz aqui. Ó, tá vendo? Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou separar 4, igual eu fiz aqui. Metade dessa daqui, ó. Esse daqui ficou metade, né? Ficou 1, 2 e meio. Aqui em cima ficaram 4. Mas é exatamente isso pra gente poder fazer a nossa manga. Ok? Então, agora eu vou fazer a volta. Vou fazer lá do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Só, gente, cheguei aqui também no outro lado. Se eu tô vindo de lá pra cá, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 2. E aí, depois eu vou contar também. Vou contar aqui, ó. 1, 2. Esse aqui eu já usei 2 dele, então eu vou vir aqui, ó. 1, 2 e 1, 2. E fechar. Ok? Ó. Esse aqui eu já usei os 2 dele, então eu vou usar aqui, aqui e aqui, ó. Vou vir aqui, independente do lado que vocês estão fazendo, de que lado vocês estão, ó, vai vir aqui, ó, 1, 2 correntinhas, venho aqui. Ó, sempre na mesma, virado pro mesmo lado, ó, venho aqui. Às vezes pode ser confuso um pouquinho, mas, ó, esse aqui eu já usei 2 dele, não é? Então, eu vou pular lá pro outro lado, ó. Esse aqui eu ainda não usei, então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas e venho pra esse aqui que tá marcado. Ó. 1, 2. Fechei aqui, 1, 2. E venho aqui, nesse meu aqui. 1, 2. Fechei. E eu tenho que pegar nesse aqui também, porque eles ficam no meio, né? Ó, os nossos squares, eles ficam no meio entre um e outro, ó. Então, eu vou ali fazer de novo 1, 2. E venho em 2 desse daqui também, ó. Pra ele ficar bem no centro. Eu pego sempre 2 argolinhas de cada. Ó. Aqui você vai ver uma emenda que eu fiz no fio, tá, gente? Eu tive que fazer porque eu cortei. 1, 2, 3, 4, 5 agora, ó. A gente já emendou. Eu emendei naquele que vinha e emendei aqui nesse square que tava marcado e no próximo pra ir fechando. E aqui a gente já viu que a gente já fez outra manguinha, ó. Ok? Ó, a gente já fez aqui, ó. São 4 squares desse daqui. E aqui a gente fez 1, 2, 3. E aqui é metade de cada um também. Entendeu? Ó. E aí, aqui a gente já terminou também. A gente dá a volta e continua fazendo até chegar lá no outro que eu fiz. Eu vim aqui do outro lado só pra fazer, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer tanto de um lado quanto do outro. Se você vem de lá pra cá, você vem de cá pra lá. Você pode ir direto fazendo. Na hora que eu chegar a encontrar um com o outro, aí eu vou mostrar pra vocês. Mas é a mesma coisa. Eu acho que eu nem preciso mostrar. É a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Aí a gente vai só emendar todos os lados. É igualzinho eu fiz na segunda carreira. Ó, acabei aqui e fechei. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou cortar. Ó. E aqui, ó, eu já posso tirar o meu marcador. Porque já está prontinha também a minha manguinha, igual ficou lá do outro lado. Ó. Esse aqui vai ficar assim. Peraí, gente, deixa eu ajeitar. Exatamente assim, ó. Arrumadinho aqui. A gente lembra que eu falei que pra aqui pro busto ia ser
1, 2, 3, 4, 5, 6. E é exatamente isso, ó, ficou com 6. Eu fiz do lado de cá para vocês verem e fiz do lado de cá para vocês verem também. E aqui agora eu só vou unindo. Vou unir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e venho fazendo. Ou se for o contrário, eu venho de lá para cá unindo também. E na hora que eu chegar no meio, eu vou unir tudo, né? Todos os lados igual eu fiz naquele do centro aqui. Vou unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e largar 4 aqui para baixo. Ok? Ó, desse jeitinho aqui. Entenderam? Ó. E fica assim. Já tá dando forma, ó. Eu acho que não dá pra gente, não dá pra errar, gente. Eu acho que é fácil, né não? Eu fico tentando explicar o máximo que eu posso pra vocês, porque eu não quero que vocês entendam mal. Eu quero que vocês consigam fazer, entendeu? Então, eu vou fazer aqui mais 4 squares. Eu já tenho aqui mais um monte prontinho, ó. Vou já emendar tudo. E aí, a gente já começa... Aí, eu já vou começar a fazer a última carreira, que eu acredito que vão ser só 4 carreiras meu. Porque o meu é um cropped. Se você estiver fazendo uma blusa, você vai seguir fazendo até lá embaixo. Combinado? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Olha só, gente. Fiz aqui, ó. Fiz 4 carreirinhas, né? Ó. E aí eu tô aproveitando, já vim aqui, já peguei o meu fio, tá? Na mesma cor que eu terminei aqui. E tô fazendo essa carreira aqui pra poder eu fazer um bico no final. Eu quero fazer um biquinho e aí dá um peso mais aqui. Então, o que nós vamos fazer? Você vai ligar colocar o seu fio aí, ó. Eu vou até mostrar aqui onde eu coloquei, ó. Isso aqui não tem necessidade de eu mostrar pra vocês. Vocês vão fazer um ponto baixo e vão vir fazendo isso aqui circular. Então, eu vou começar daqui, ó, que você pode começar daqui também. Vamos supor, você fez aqui um ponto baixo com o seu fio, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pegar nesse vãozinho de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vai pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pega aqui na próxima. Lembrando que aqui nesse finalzinho aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora aqui a gente vai ficar com 1, 2, 3. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Gente, vocês vão pegar lá naquela argola das 4 que ficaram aqui do outro lado. Entendeu? E vamos fechar. Olha só. Ju, eu fiz 5 correntinhas, mas meu ponto é apertado e ficou repuxando. Façam 6. Façam 7. Vê qual que fica melhor pra vocês para que o seu desenho continue e fique certinho assim, ó. Ok? Então, aqui nós vamos fazer... De novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui nessa próxima argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou lá na argola de lá. E faço um ponto baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular todo o meu trabalho. Já tô chegando até aqui no final, ó. Vou chegar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse bico. Olha aqui, gente. Então, eu cheguei aqui, ó. E vou fechar aqui. Na minha próxima argola é essa, mas a gente começou aqui. Então, a gente fecha aqui no ponto baixo com um baixíssimo. Aí você fala assim, e agora, Ju? Agora vocês esperam que vai passar de um vídeo pro outro, que eu vou decidir qual vai ser o bico, que eu ainda não decidi. Eu vou fazendo, gente. Quando eu vejo, tá. Agora eu vou decidir o bico, já volto aqui. Peraí. Bom, gente, chegamos aqui, né? Fechamos aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, gente, nós temos 3 argolas, não é? 3 argolinhas. O nosso motivo, ele vai ter 2 argolinhas agora e um lequezinho. Então, eu quero fazer o leque nessa ponta aqui, nesse terceiro aqui, que é mais ou menos no meio da onde é o nosso square. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui, ó, 1, 2 e 3, que vai ser no meio das minhas 5 correntinhas aqui. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha e um ponto baixo. Pronto, fiz um ponto baixo. E aí, aqui dentro dessa minha argolinha, que é das 3 que tá aqui, é aqui que eu vou começar a fazer o meu trabalho. Vou fazer 1, 2, aquele meu leque que eu falei. 3, eu vou fazer aqui 10 pontos altos. 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Fiz meus 10 pontos altos. Venho aqui na próxima argola, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho na próxima argola e faço um ponto baixo. Bom, ficamos aqui com 2 argolinhas, ok? E aí, a gente vai cair de novo na nossa terceira argolinha. E é nessa terceira argolinha que a gente vai fazer os nossos 10 pontos altos, ó. Desse jeitinho aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E de novo, repetindo a mesma coisa. Ponto baixo nessa próxima argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Faço aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vocês estão vendo que as minhas correntinhas são bem largas, né? Por isso que eu falei com vocês. Se vocês quiserem fazer mais correntinhas, podem ficar à vontade. E aí, a gente vai ficar com esses lequezinhos aqui, separados por 2 argolinhas com 5 correntinhas. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Gente, chegando aqui, olha só, fechei, fiz as minhas 2 argolinhas. Dentro desse primeiro ponto alto aqui, eu vou caminhar até aqui. Dentro desse primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de espaço e venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E essa vai ser a nossa sequência agora. Nós vamos fazer um ponto alto separados por uma correntinha. Desse jeitinho aqui, ó. Então, se a gente tinha 10 pontos altos, a gente vai ter 10 pontos altos, só que separados por uma correntinha. Ó. Vou terminar essa parte aqui para mostrar para vocês. E a gente vai dar a volta toda assim. Aonde tem esse leque com 10 pontos altos, agora vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chegamos aqui, a gente fecha aqui nessa próxima argolinha, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vem na nossa próxima argolinha, ficando só com uma argolinha agora de 5 correntinhas. Venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto, correntinha de espaço, e aí a gente vai fazer a mesma sequência. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E quando chegar ali na próxima, a gente faz um ponto baixo, 5 correntinhas e volta a fazer essa sequenciazinha aqui desse nosso lequinho. Ó, vou terminar aqui ainda para mostrar para vocês de novo. Ó, mais um. E aí, sem nada, sem uma correntinha nem nada, a gente vem e liga aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e faz ponto baixo aqui e segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ficando assim agora o nosso leque, ok? Olha só, chegamos aqui, gente. Agora, a gente vai vir aqui nessa argolinha fazer metade de um ponto baixo. Peraí, deixa eu... Ó, metade de um ponto baixo. Vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou colocar a minha agulha e vou fechar tudo junto. Pronto. Meu bico tá pronto. Eu tô ofegante, porque eu tô na casa da minha mãe com visitas. Aí eu tô vindo aqui em casa, porque eu moro embaixo, ela mora embaixo, eu moro em cima. Aí eu vim correndo aqui pra poder gravar enquanto eu vou fazendo. Mas vamos lá. Agora, nós vamos vir dentro dentro desses vãozinhos aqui, ó. Esquece esse primeiro, a gente vai vir aqui dentro, vai subir 1, 2 correntinhas. Vou fazer metade de um ponto alto, mais a outra metade de um ponto alto, formando como se eu estivesse fazendo 3... Deixa eu chegar isso pra cá. Como se eu estivesse fazendo 3 pontos altos. Vou fechar todos eles juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no pé da minha primeira correntinha e fazer um picozinho. Volto, venho aqui dentro e vou fazer metade de um ponto, metade de um ponto, mais metade de um ponto, fechei. Ó, vou fazer 1, 2, 3, vamos fazer 4 correntinhas, ó, pra ficar maiorzinho. Venho aqui dentro e fecho.
Venho de novo aqui, faço metade, 1, 2 e 3. Pessoal falando, gente, vocês me desculpem. Fechei todas 3 juntas. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Resolvi que fazer 4, né? Venho ali na ponta e fecho fazendo um picô. E vou fazer isso, gente, por todos os buraquinhos que eu tenho aqui, ó. E aqui a gente já vai finalizar, 1, 2, 3, 4, o nosso bico, ó. Fechei e vou fazer aqui. Vou fazer só essa parte aqui com vocês pra mostrar como que vai ficar. E aí, vocês vão terminar aí o de vocês, ó. Fechei, 1, 2, 3, 4 e fechei. Ó. Metade, metade e metade. Fechei todas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na primeira e fecho. E vou aqui, 1, 2, 3. Fechei tudo, 1, 2, 3, 4. Isso para não ficar nenhuma dúvida, vocês estão vendo que eu tô fazendo junto com vocês. E agora, deixa eu ver, aqui, ó. 1, 2, opa, e 3. Fechei, deixa eu ver. Ficamos até aqui, até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nós vamos ficar com 9. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fechei o picô e vou fazer meu último aqui. Metade, metade, metade. Fechei. Agora, eu não faço mais picô. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picôs e 9 pontinhos. Venho aqui nessa argolinha única que tem, fecho. Laçada na agulha, vou lá naquele primeiro vão, não nesse primeiro aqui, que esse daqui é unido, né? Então, venho nesse primeiro vão e vou fazer metade de um ponto, metade de um ponto, metade de um ponto e fechar tudo junto. Pronto. Ficou assim. E aí, fazer o meu picô. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, fecho e faço o meu picô. Então, a finalização vai ser essa aqui do nosso biquinho. Na hora que nós chegarmos aqui, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez como que a gente emenda isso aqui. Mas o bico é esse aqui, ok? Vou fazer toda a minha volta e já volto. Chegamos aqui no final. Ó, o que que a gente faz? Vem aqui, faz metade de um ponto baixo. Deixa eu chegar mais pra cá, gente. Ó, metade de um ponto baixo. E aí, eu venho naquele nosso primeiro ponto que nós fizemos aqui, ó. Vem aqui em cima e traz ele por todo junto e fecha com baixíssimo. Pronto, terminamos. Aqui agora a gente corta o nosso fio, faz o nosso acabamento. E essa parte já tá pronta. Ó, eu já vou fazer o acabamento. Gente, olha que coisinha mais linda que ficou essa parte de baixo dessa blusinha. Olha, olha que coisa mais incrível, ficou muito bonitinho, né? Então tá, fizemos essa parte aqui, agora eu vou fazer meu acabamento e a gente vai vir pra essa parte de cima aqui. Essa parte de cima, a gente vai usar a mesma cor goiaba, que aqui a gente usou a mesma cor bordô e aqui eu vou usar a goiaba, tá? Então, já venho pra cá, peraí, de um vídeo pro outro. Ó, pra gente fazer essa parte aqui, nós vamos simplesmente fazer aqui o nosso primeiro nó corrediço. Vou vir numa parte aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez ali na parte de baixo, ó. Fiz um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pego aqui nessa argola. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pego na próxima argola. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas na próxima argola. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aí eu venho aqui na próxima argola. Lembra que essa parte aqui a gente pula, a gente tem 4 argolinhas, é a mesma coisa que eu fiz ali embaixo, ó. E venho fazendo as minhas argolinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e vou pulando de argola em argola, e quando chegar, 4, 5, quando chegar ali, a gente pula de uma argola para outra, do motivo ali do nosso square, ó. Agora, chegamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo aqui para outra argola, ficando assim a nossa blusa. Vou fazer por toda a volta e já volto. Olha só, gente, chegamos aqui, ó, a gente só vai fazer os nossos 5 correntinhas,
1, 2, 3, 4, 5 e fechar aqui com um baixíssimo no início aqui da nossa carreira. Bom, agora, olha só, a gente tem aqui o nosso ombro, né? Aqui, a tendência é realmente dar uma cedida. Agora, a gente deu uma juntadazinha aqui. Porém, por exemplo, a minha cliente, ela tem... A minha cliente não, a minha modelo, né? Que eu não tô fazendo para cliente, eu esqueço. A minha modelo, ela tem 111 de quadril, de ombro. Então, vamos dividir aqui 55 de ombro, apesar de que isso aqui tem que ser larguinho, gente. Não muito, mas tem que ser mais larguinho. Eu posso aqui ter, ó, 55, olha só. Olha como que aqui o ombro tá muito mais largo, né? Porque eu tinha que fazer aqui a largura do braço. Eu não podia deixar de fazer essa largura do braço, né? E aqui, ó, tá tudo certinho. A largura daqui também tá certinho. Então, assim, o ombro, ele vai ficar um pouquinho mais largo aqui. Mas é nesse momento que a gente vai começar a fechar. Fizemos a carreirinha de correntinha. Se você quiser diminuir e fazer de 4 aqui também não tem problema. Eu agora acabei de ver que pra mim, fazendo com 5, ficou muito larguinho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desmanchar sem problema nenhum e vou continuar e vou voltar ao meu trabalho e vou fazer com 4 correntinhas e vou fazer agora pontos baixos. Mas aí eu vou já explicar pra vocês aqui de uma vez, para deixar isso aqui pronto para vocês. O que eu faço aqui agora? Correntinha e venho fazendo pontos baixos. E vou diminuir. Ó, aqui, se eu tiver 4 correntinhas, a minha tá muito maior. Eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. E aqui eu venho fazendo 3 pontos baixos, ó. Ó. Entendeu? Passando de uma correntinha para outra, eu vou fazendo 3 pontos baixos. Mas, ainda assim, eu vou diminuir as minhas correntinhas. Eu fiz com 5. Vou fazer com 4, para diminuir mais ainda o espaço. Depois eu vou vir fazendo com 3 pontos baixos e vou ver quanto que ficou a medida do meu ombro. Tá muito largo? Eu continuo fazendo diminuição. Eu vou desmanchar aqui, vou fazer com 4 correntinhas, tá? Já vou falando isso aqui para vocês. E depois vou vir fazendo com 3 pontos baixos em cada uma. Vou dar a volta e já volto. Aí eu vou medir junto com vocês para vocês verem. Eu gosto dessas coisas porque eu posso mostrar para vocês. Eu vou medir junto com vocês, ó. Ficou tanto aqui, já deu, não deu, vou fazer mais diminuições, entendeu? Então, vou fazer aqui com 3 correntinhas, uma de cada, 4 correntinhas, porque eu também não quero desfazer muito o modelo aqui, não. E depois eu venho com 3 pontos baixos aqui, que vai ficar legal. Então, 4 correntinhas e 3 pontos baixos pra mim. Você pode ver aí pra você como que ficou, porque depende também da sua correntinha. A minha é muito larga, então eu posso diminuir, tá? Então, já vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, ó, fiz aquilo que eu falei com vocês, com 4 correntinhas, depois vim fazendo com 3 pontos baixos. E ainda assim, tá largo, tá? Lembrando que é mais larguinho mesmo, eu quero que caia no ombro dela. Só que não precisa ficar tão grande, né? Olha só, se eu medir aqui, ó, a minha modelo tem 110. Essa frente aqui teria que ter 55. Vamos colocar que teria que ter pelo menos uns 60 centímetros para ficar mais caidinho. 60 seria aqui. Mesmo que eu colocar 65, tá vendo? Ainda sobrou muito, tá? Mesmo que seja 10 centímetros a mais do ombro dela, então, muito grande ainda. O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo diminuições. Eu fiz aqui, ó. Vou continuar fazendo diminuições. É aqui que a gente vai resolver o nosso problema aqui de tamanho no ombro. Eu não vou fazer esse ombro muito justinho. Não quero, eu quero ele caído. Poderia colocar um lastex aqui agora? Poderia, mas não é o que eu quero fazer. Vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar que eu fiz o baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer aqui, ó, ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não, tá certo aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e na quinta carreira eu vou fazer um meio ponto, mais um meio ponto e fechar os dois juntos. Pronto. 1, 2, 3, 4. No quinto, meio, mais meio e faço aqui uma diminuição, ok? Então, eu vou dar a minha volta todinha e vou de novo medir.
Ah, ainda ficou grande, não deu ainda 50 e poucos centímetros. Eu vou fazer uma coisa de 5 centímetros a mais só, para não ficar tão caído assim no ombro dela. Vamos combinar então que eu vou fazer 60 centímetros aqui de circunferência, né? Que vai dar, ela tem 111 que eu falei, né? Então vai dar aí em torno de 120, tá muito bom. E aí, então, eu vou fechar, vou fazer mais uma terceira, uma quarta carreira, se for preciso, de diminuições até chegar ao tamanho que eu preciso, ok? Assim que eu terminar, eu já volto e já explico pra vocês o que foi que eu fiz. Combinado? Então tá jóia. Só, gente, eu fiz uma carreira daquela com diminuição, e aí a terceira carreira não tem necessidade de fazer, eu não tive necessidade de fazer diminuição, porque quando você já faz a terceira, ela já vai juntando mesmo, já é normal. Então, eu não fiz e ficou certinho do tamanho que eu preciso. Vou medir pra vocês, ó. Lembrando que aqui o ponto ainda se ajeita, entendeu? Então, a gente tem que levar isso em consideração também, ó. Falei em fazer com 60 lá, a diminuição deu até mais, 58, ok? Então, ficou com a diminuição, deu até menos, né? 58, tá ótimo, vai dar certinho do jeito que eu preciso. Aí, o que que acontece? Cheguei aqui, eu fiz um ponto baixíssimo, vou cortar, vou arrematar, porque eu vou fazer essa minha alça. Essa alça, gente, é só pra dar um detalhezinho, não é nada demais, eu vou até cortar aqui. E aí, nós vamos medir assim, ó. No meu caso aqui, eu vou medir aqui vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer a alça aqui, ó. Ó, você vai colocar aí, ó, do ombro, mais ou menos em torno de 15, 16 a 17. Olha aqui, ó, aqui deu um pouquinho menos, tá vendo? Eu vou fazer as minhas alças aqui, bem aqui, ó. Então, você meça aí o seu. Eu medi e a alça pra mim vai ficar bom aqui. Eu contei até foram três squares e vou fazer aqui, ó. Então, eu vou marcar direitinho aqui onde eu vou fazer a minha alça. Aqui eu vou ficar, ó, com 4 squares aqui no meio. Vou fazer aqui assim, bem certinho, gente, quase perto do pescoço. É aqui assim, ó. É bem certinho mesmo para que essa manguinha ainda caia. Então, aqui eu vou deixar e vou marcar. Você pode contar se você quiser, ou você pode vir aqui, ó. Aqui você fez 3 pontos baixos nesse cantinho aqui, depois desses 3. Você fez aqui, ó, 3 pontos baixos, não é? Então, marca o segundo aqui, ó. O segundo, ou do meio, né? E faz a mesma coisa do outro lado. 3 squares, ó, 1, 2, 3, vai vir aqui 3. Deixa eu virar aqui pra eu ver melhor, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui que é o segundo. Pronto, vou marcar. Ó, e a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. 1, 2, 3, 3 aqui, segundo. Vou pegar até um menorzinho aqui, ó. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Aqui. E vou marcar. Pronto. É aqui que eu vou colocar as minhas alcinhas, ok? Vou fazer elas da mesma cor que tá essa parte de cima. Como que eu vou fazer a alcinha? Olha só, pra fazer a alcinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fio aqui e vou medir 1,20 m, mais ou menos assim, ó. Peraí, eu vou medir aqui na minha mesa, porque eu tenho, ó, medi 1,20 m, joguei pra lá. Vou pegar esse vãozinho aqui, esse cantinho aqui esse meiozinho da linha aqui, e vou vir na minha marcação. Minha marcação aqui tá totalmente errada, né, mas tá bom. Minha marcação tem que ser aqui, ó, não é? Peraí. 1, 2, 3, é aqui. Aqui, gente. Aí eu vou pegar meu fio com essa dobrinha, vou puxar. E aí eu vou começar a fazer assim, ó. Pego esse de baixo, pego de cima. Pego de baixo e laço de cima. Laço de baixo, laço de cima. Laço de baixo, laço de cima. E aí, gente, eu vou fazer em torno de 25 centímetros de alcinha, porque aí depois que eu puxar, ela vai ceder e vai virar 30 mais ou menos. Então, mas você vai aí medir também quanto que é que você precisa fazer. Ó, na hora que eu puxo assim, ela cede, entendeu? Então, é bom você pensar nisso. Cheguei aqui, tô com
mais ou menos 25 centímetros, eu vou puxar. Puxei. Olha lá, ele cedeu para 30 centímetros, viu? E aí, aqui já até sobrou até mais do que devia aqui. Você pode até colocar um pouco menos, ao invés de 1,20 m, mais ou menos 1 metro. Venho aqui onde tá a minha marcação, vejo se tá no lugar certo, porque aquela hora eu marquei tudo errado, né? Mas é isso mesmo, aqui na segunda, 1, 2, 3, é aqui mesmo. E aqui, gente, o que a gente faz? É simples, você vem aqui e fecha com baixíssimo, pronto. Corta seu fio e faz seus arremates ali. Ó. Tá aqui. Ó. E aí você vai pegar o seu fio agora e fazer seus arremates. Aqui, esse fio meu ficou meio grande, né? Eu posso cortar ele, ó, viu? E vim aqui com a minha agulha e dar mais uma reforçada aqui nessa alcinha. Venho aqui, dou mais uma reforçada nela. Ó. Volto lá. Pronto. E coloco... Opa, peraí. Vou colocar pelo lado avesso, né? Eu já tava lá no lado certo. E venho aqui pelo lado avesso e aproveita e já dá uma passada para um lado, passada para o outro, que você já resolve, já fica arrematadinho, sem perigo de soltar. E faz a mesma coisa com o outro fio. Blusinha tá pronta, Ju? Não, o cropped tá pronto ainda não. Vamos fazer mais detalhes, gente. Eu gosto de detalhes, né? Então, o que eu pensei? Vamos fazer um picôzinho aqui em volta, ó. Mesmo que aqui esteja nessa cor aqui, eu acho que eu pensei em fazer um picôzinho em volta aqui, ó. Ou a gente faz só daqui aqui, ó. Daqui até aqui, não precisa dar a volta. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui a nossa linha. Aquela ali tá grandona, gente, mas a gente gasta... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu gastei de... Ó, Egito sobrou isso aqui. A minha linha de Vine, ela já estava usada, né? Então eu tive que abrir um outro novelo, mas assim, usei muito pouco do outro, tá? Então vocês sabem aí que vai gastar um novelinho só mesmo de cada. E sobra. Pra esse tamanho, claro, que eu tô fazendo, né? E não é um tamanho muito pequenininho, não. Vamos combinar que é um tamanho M, quase G, né? Então, vamos fazer... Eu vou fazer junto com vocês aqui, tá, gente? Eu tô pensando aqui porque eu gosto de detalhes, né? Então, eu acho que a gente pode fazer uns detalhes aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fazer aqui nesse segundo. Vamos aqui, ó. No segundo, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no ponto baixo e faço um picôzinho. Vamos lá. Eu vou fazer mais um aqui, ó. 3 pontos baixos. Vou fazer mais um aqui dentro. No segundo, eu faço um picôzinho. Vamos ver se assim vai ficar legal. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no ponto baixo e faço um picô. Faço um ponto baixo no mesmo argolinha. Vou lá de novo e faço mais uma. E na segunda, ó, desse jeitinho aqui. Vou fazer em volta desse aqui todinho. E aqui depois a gente pega esse fio aqui e faz um arremate aqui, ó. Pra ele não sair andando pro lado de lá, tá, gente? Ó. Mas vamos lá, nesse segundo, 1, 2, 3, 4 e faço um picôzinho. É um detalhezinho que vai ficar bem bonitinho aqui na nossa manguinha. E aqui a gente acabou, né? Então, se a gente acabou, vamos pular pra cá? Não vou pular. Eu vou fazer aqui mesmo, ó. Vou fazer aqui um e vou aqui no meio fazer o segundo. E vou fazer um picô aqui, ó. 2, 3, 4. Venho aqui. Faço um picô e venho aqui dentro e faço mais um. Pronto, resolvido. Venho aqui, faço um. No segundo, viu, ó? Eu usei esse espaço aqui para usar os meus 3 pontos baixos, fazendo um picô no segundo, tá vendo? E aqui vamos, 1, 2, 3, 4. De novo a mesma coisa. Vou seguir até lá do outro lado fazendo um picô, tanto de um lado quanto do outro. Na hora que eu terminar, eu venho aqui e mostro pra vocês. Desse jeitinho aqui, que vai ficar bem bonitinho a nossa manguinha. Olha só, ficou assim, tá vendo? Deixei aqui, vou pegar a minha agulhinha, ó, e vou fazer o acabamento. Não passei em cima da cor goiaba, só aonde tinha a nossa parte aqui bordô. Venho aqui, ó, pra poder até segurar esse fio aqui. E vou jogando lá pra trás pra fazer o acabamento do fio, ó. Assim mesmo.
E o fio de algodão é bom porque ele embola mesmo ali, ele não sai nem pra um caramba. Ó, cortei. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui rapidinho e mostrar pra vocês como que ficou. Inclusive, gente, eu vou usar as etiquetas do AP Mundo Laser, né? Eu já deixei sempre, eu deixo sempre aqui pra vocês, eu já vou deixar de uma vez. A AP Mundo Laser é a empresa do meu marido, é uma empresa séria que faz etiquetas para artesanato. Então, para você que quiser adquirir as etiquetas, já tá aqui, ó. Rede social, site e telefone WhatsApp para você quiser entrar em contato e conversar com ele. O nome dele é Eduardo, tá? E essa é a nossa blusinha. Eu vou procurar aqui as minhas etiquetinhas. Ó, eu acho que a douradinha vai ficar bonitinha aqui. E eu posso colocar ela aqui assim, ó. Não, douradinha. Ou uma... eu acho que... Não, eu acho que essa caramelo, hein, gente, ó. Vou costurar aqui a etiquetinha caramelo. Eu acho que vai ficar bem linda. E tá aí o nosso cropped. Lembrando que é aquilo que eu falei com vocês. Se vocês quiserem fazer mais comprido, dá também, entendeu? Não precisa ser um cropped mais curtinho. Pode ser uma blusa mais comprida que vai ficar linda tanto quanto. Ok? Meus amores, eu quero agradecer de coração para vocês que ficaram aqui até agora. Minhas redes sociais estão aí, todos os links aonde você encontra também as redes sociais da Texto Piratininga, tá? Lembrando que esse fio que eu usei foi o Egito e o Divine. Então, tá tudo aí, as minhas redes sociais, as redes sociais do AP Mundo Laser, para você que quiser aí entrar em contato com a gente, ok? No mais, muito obrigada e até a próxima invenção de moda e fique aí com o vídeo da modelo usando esse cropped.